Meus amigos, eu sou filho e neto de eletricistas. Nasci e cresci numa cidade industrial. Vi, naquela época, o pesadelo que era não ter energia elétrica adequada, principalmente por causa da lógica perversa de políticos bem-intencionados que governaram o Brasil e não se preocuparam de forma adequada com a energia elétrica, por exemplo. Meu pai tinha isso como um dos assuntos que a gente conversava em balcão de loja, tinha uma loja de material elétrico. No início ele tinha eletricistas, oficina, tudo. E aí, por causa da legislação trabalhista, etc., que na época não era muito pior que atual, já punia qualquer empregador. Mas a eletricidade, né, por efeito dessa herança, acabei fazendo cursinho em São Paulo, engenharia em Itajubá, numa escola que naquela época era excelente, Instituto de Eletrotécnica de Itajubá, que lamentavelmente acabou perdendo espaço ao ser embutido numa universidade. É o que a gente sente vendo a escola. Mas eu me formei numa época boa, numa época em que professor estrangeiro não era aceito no Brasil e que a gente poderia, lá como em Florianópolis, depois onde eu fiz mestrado, também um curso muito bom, ter professores indianos, franceses, sei lá, que trouxeram para o Brasil o conhecimento deles, por uma mágica absurda, corporativa, primária. Isso foi depois travado. Agora o governo manda estudantes lá para fora, né? É caro. Mas o que eu quero falar é sobre a degradação dos serviços. É um absurdo o que a gente está vendo no Brasil. Nós só ouvimos conversa fiada em torno de tarifa. Bem, a energia, como o ICMS e tudo mais, ela é metade do que o cidadão comum paga, é imposto. Então, o que nós gastamos de energia elétrica, como também petróleo, tudo, e desperdiçamos, o que é pior ainda, né? Porque ela é relativamente barata, mesmo assim, mesmo com os impostos e tudo, nós desperdiçamos, o que é um crime, né, em relação ao meio ambiente, à vida sustentável. Ela é ruim. A qualidade do serviço de eletricidade, telecomunicações, transporte, tudo é ruim. Na área de eletricidade, a minha profissão, eu posso falar com propriedade. Participei de grupos de trabalho sobre qualidade e a minha vida toda foi numa linha de frente. A divisão de ensaios, equipes de estudo, participando de grupos de trabalho, seminários, tudo de alto nível técnico, o que me dá autoridade hoje para dizer o que eu quero transmitir desesperadamente. Nós temos que ver qualidade, confiabilidade, nós temos que ver segurança, né, no serviço de energia elétrica. Ele é muito importante, não pode faltar. As cidades estão se verticalizando, a violência urbana é uma realidade. O governo, o Brasil se entupiu de leis românticas, tá? É um país travado.
é um país que refém de uma ingenuidade espantosa ou maldosa. A gente nunca sabe até onde vai o poder do crime organizado, que existe no Brasil de diversas formas. Mas nós temos que retomar essa questão. Eu fico feliz de ver que o governo tem programas de envio de estudantes universitários para o exterior. Isso é ótimo. O que é importante é que, vivendo lá, eles voltem comparando as cidades em que estudaram, andaram, viveram, a infraestrutura urbana e os serviços essenciais, comparem com o que existe no Brasil. Hoje, nós somos vítimas de uma visão egoísta de grandes grupos econômicos. Né? É um mercantilismo, os cartéis decidindo o que o povo deve receber. Isso vai em todos os trechos, todos os setores de serviços essenciais. É justo? Nós devemos continuar ingenuamente vendo tudo o que essa constelação de grupos corporativos, de grupos empresariais, de sindicatos empresariais e sindicatos de trabalhadores dizem. Será que nós não temos lideranças técnicas e políticas que se coloquem acima disso tudo e tenham uma visão patriótica, uma visão de povo, uma visão de Brasil? A gente continua vendo pessoal abraçando propostas e teses importadas. Pô, a nossa prioridade é outra, gente. O Brasil está noutra situação. É de doer ver como nós somos servis, ingênuos, como nós aceitamos de forma leniente até qualquer proposta que venha de fora, de um clube de serviço, de uma ONG, sei lá o quê. A Unesco até que tem feito excelentes colocações, mas paralelamente a isso, nós temos que ter a nossa visão de Brasil. Vamos discutir Brasil, vamos conversar sobre o Brasil, vamos falar sobre o nosso povo, em todos os tipos de ambiente. Ou nós vamos fazer isso, ou nós vamos continuar vendo epidemias, endemias, tragédias, serviços essenciais, precários. Peraí, vamos ter 14 estádios de futebol padrão FIFA, financiado com muitos deles pelo BNDES. O povo se esquece que o FAT, que é um dos instrumentos de capitalização, o Fundo dos Trabalhadores, Fundo de Apoio aos Trabalhadores, FAT, ele pesa nas aposentadorias. Aliás, esse é um tema importante. O problema da previdência, da aposentadoria, teria que passar por cálculos atuariais, semestralmente até, mostrando como o governo usa o dinheiro que nós pagamos para garantir a nossa aposentadoria. Esse discurso que vai quebrar o sistema previdenciário é muito mais uma demonstração do mau uso desse dinheiro, que vem desde o canal da Gameleira até hoje, no financiamento aí de estádios de futebol, que com dinheiro nosso, e pior, e é bom que o povo entenda, com dinheiro da aposentadoria de quem está pagando hoje para se aposentar daqui a 5 ou 10 anos. Será que ninguém percebe
que o BNDES está usando mal esse dinheiro, financiando projetos de altíssimo risco, gigantesco, como vimos no caso Eike Batista, quando ele poderia estar aplicando muito melhor esse dinheiro. Bem, isso é Brasil. Mas nos serviços essenciais, gente, na eletricidade, está na hora do pessoal acordar, da gente colocar isso em discussão. Tá bom, Nietzsche e muitos outros dizem que isso é malhar em ferro frio. O ser humano se recusa a pensar e prefere dançar e rezar, né? Isso é ruim, né? Nós temos que pensar no mundo agora, no mundo atual. Lógico, né? Na cabeça de cada um, por uma convicção pessoal, cada um tem sua religião, suas coisas, mas nós temos que ter um sentimento de patriotismo, de amor ao Brasil, ao nosso povo. Nós precisamos ter atenção pelos problemas brasileiros. Parar com essa alienação promovida pelas emissoras de TV, sabe lá quem mais, né? A serviço de quem é que paga tudo isso. É só ver a relação das famílias mais ricas do Brasil e nós vamos ter uma ideia de onde vem o interesse da alienação do nosso povo. Não que eu seja contra a riqueza, ao contrário, né? Eu vejo com entusiasmo o Bill Gates aí ser o homem mais rico do mundo graças à Microsoft. É uma das empresas mais importantes da humanidade, né, nos últimos tempos. Se ele trabalhou a favor dele, ele também teve a ideia, a inspiração de inovar e de criar coisas boas para o mundo inteiro. Como os que criaram as redes, o Zuckerberg e outros que criaram as redes sociais. Felizmente o mundo hoje é diferente e imprevisível até, porque eu estava vendo ainda ontem um bisneto, né, 2 anos, 3 anos, aqueles joguinhos eletrônicos mostrando capacidade já de fazer isso tudo. Isso é o século XXI. Gente, vamos pensar em Brasil, vamos colocar o Brasil como prioridade, vamos educar, cuidar das nossas crianças, das creches, das escolas, corpo docente e discente, que precisa de 10, 20% do PIB, sim, não importa como, para se desenvolver. E nós precisamos de patriotismo, de amor ao Brasil.